Muito bem, quer dizer que você quer entrar para o ramo de vendas ou já está no ramo, mas quer melhorar ainda mais a sua performance. Uma pergunta que eu lhe faço, está preparado e está preparada para encarar essa corrida? Pois é, falamos de vendas, falamos sobre competitividade e a corrida pelas vendas é um trecho da palestra que a Acesso Gestão quer trazer para você hoje, para compartilhar com você 3 posicionamentos estratégicos que todo vendedor de excelência precisa ter ali, ó, do lado da cabeceira. E hoje nós vamos ter a oportunidade de esmiuçá-los aqui com você. Então fica ligado que vem conteúdo de qualidade por aí. Olha, quando falamos de posicionamentos estratégicos aí, algumas coisas precisam vir na nossa mente imediatamente. Eu tenho certeza que nessa corrida maluca das vendas, você também quer cruzar a reta final chamada sucesso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Helder Eugênio de Oliveira, eu sou diretor da Acesso Gestão Treinamentos, tá? Palestrante por profissão, mas também por paixão. Sou administrador de empresas com especialização em gestão estratégica, tanto de compras quanto de pessoas. E quando a gente vai bater esse papo aí sobre posicionamentos estratégicos, o primeiro posicionamento ele envolve esses aspectos aqui, ó. A vida é uma grande competição. Já parou para pensar nisso? Se você está ingressando aí no ramo das vendas, você precisa parar e ter essa concepção. Olha lá no início lá. Quantos espermatozoides estão brigando, estão nessa corrida maluca aí para fecundar um óvulo? Já parou para pensar que ali no básico, no Gênesis, no início, no primórdio da vida, já existe uma competição? E não para por aí. Vendemos em tudo na vida. Você pode pensar, eu nunca fui um vendedor, eu não me interesso por vendas, mas olha só, você vende na sua vida amorosa, você vende uma imagem, você vende nas suas relações familiares, nas suas relações religiosas, nas suas relações laborais, no seu trabalho, enfim, a todo momento tem alguém reparando em você, você está passando ali uma imagem, está vendendo quem você é. Então isso é um ato quase que espontâneo. Uns vendem bem, outros vendem mal. E quando a gente começa a entrar em vendas, a gente começa a perceber que isso é mais natural do que se pensa. E não somente isso, o outro detalhe é o quê? Nós precisamos quebrar alguns sofismas, quebrar aqui alguns enganos, algumas travas mentais que podem estar te atrapalhando de entrar nesse segmento. Olha, eu separei 3 aqui, ó. São travas mentais aí que acometem boa parte dos vendedores. A primeira delas é o seguinte, o vendedor é um cara com uma grande capacidade oratória, que é simpático com todo mundo, esse cara é um bom vendedor. Olha, a coisa não é por aí. Vendas são mais técnicas do que você imagina. Obviamente, se você tem uma boa fluência verbal, é ótimo, uma boa oratória ajuda muito, mas não é só isso. Mesmo que você não seja um expert na oratória, você não seja a pessoa mais desinibida do mundo, é possível sim ser um vendedor, uma vendedora de qualidade. O segundo ponto aí que também costuma ser uma trava é isso aqui, ó. Vendas é um dom nato. Não pode ser aprendido. Ou você nasce com um dom para vender, ou não nasce. Olha, balela. Vendas são totalmente doutrináveis. Se você tiver realmente a disciplina de praticar técnicas e conceitos, você consegue sim ser um bom vendedor, uma boa vendedora. Obviamente, várias delas vão ter uma propensão natural para aquilo, mas isso não quer dizer que uma pessoa que não as tenha não vai conseguir chegar a bons resultados. E terceiro, porém não menos importante, não existe uma cartilha infalível de vendas. As pessoas entram aí no mundo das vendas e às vezes pensam assim, eu vou fazer um POP, um procedimento operacional padrão. E aí vai ser só repetir isso que o cliente vem e eu vou vender, vai ser uma coisa maravilhosa. Olha, não existe isso. É claro que nós temos algumas diretrizes que são básicas, né, que vão nortear uma negociação. Mas o vendedor ele precisa sentir cada situação, cada cliente, pede um contexto, não vai existir uma cartilha, você não vai conseguir ficar engessado numa fórmula mágica do sucesso. Entendendo aí esse primeiro posicionamento estratégico, nós vamos aí para o nosso segundo posicionamento, que você também precisa ficar por dentro. Qual é ele? Olha, o perfil do comprador mudou. Se você quer vender, uma coisa que você tem que entender é para quem você está vendendo e como esse comprador se comporta de uma maneira geral. Independente do teu produto ou do teu serviço, eu asseguro que, acesso à informação mudou demais. Hoje o seu comprador ele vai muito bem preparado. Você tem internet, você tem redes sociais, você tem tutoriais no YouTube. Ele já vai sabendo o
que o seu serviço oferece, o que o seu produto faz. Então, tratá-lo como um leigo em todas as situações é um erro grotesco. É claro que você vai ter vários perfis de clientes, mas você tem que entender que ele também tem acesso a informações semelhantes à que você tem. Tempo a peso de ouro. Já pensou nisso? Quando você vai atender uma pessoa, independente do seu produto ou serviço, ela quer algo objetivo. Ela não quer ali receber uma mini palestra, ela quer algo de encontro à necessidade dela. E quando você desrespeita esse tempo concedido, você quer estender demais ou encurtar demais, esse cliente vai se sentir ofendido, porque ele deixou de fazer alguma coisa para estar ali sondando, desejoso de comprar, ou quiçá somente olhar. E se você for um bom vendedor, através das suas técnicas você vai conseguir concretizar essa venda, mas você tem que valorizar o tempo do seu cliente. Tenho certeza que você não gosta de perder tempo, seu cliente também não. Olha, você vai ter aí um terceiro ponto aí, que são as demandas escondidas. O seu cliente tem muitas demandas escondidas que você precisa trazer à tona aí através de um diálogo e saber onde que você vai conversar para identificar a real necessidade dele, né? E você vai ter o quê? Inúmeras possibilidades. Esse seu cliente, quando ele vai até o seu produto, vai até o seu serviço, você precisa estar munido do entendimento que a concorrência é ampla. Ele vai ter aí várias e várias empresas que fazem o que você faz, que produzem o que você produz de maneira igual, superior e inferior. Então você precisa entender que essas possibilidades estão abertas e muitas vezes na palma da mão dele. Você precisa ter esse estudo aí de concorrência. E dentro desse segundo posicionamento, a gente tem uma coisa que é essencial, a diferença de valor e preço. Você, como um bom vendedor, você precisa entender isso. Sabe por quê? Olha, o bom vendedor, ele sabe demonstrar o valor do produto, em primeiro lugar. E qual que é a diferença do valor para o preço? O valor é aquilo que o seu produto vai agregar na vida daquele cliente. Não é necessariamente o preço que ele vai pagar. É qual a solução aquele seu produto ou serviço vai prover na vida desse seu cliente. E para isso, algumas percepções precisam estar na sua mente. Por exemplo, olha, o cliente que vem pelo preço, ele também vai pelo preço. Se ele está querendo só preço com você, você vai ter um cliente aí muito momentâneo. É aquele famoso leilão às avessas, né? Quem dá menos, opa, me deu 10% de desconto, eu vou ali. Me deu 20%, eu vou ali. E esse tipo de cliente você precisa entender, filtrar, para atendê-lo também. Mas mostrar que você é um vendedor, que você é uma vendedora que não está visando somente esse preço, que o seu produto ele realmente tem valor. E o preço é um detalhe. Outro detalhe grande, clientes compram soluções. O vendedor que não entende se ele está fadado ao fracasso, ele achar que é só preço, prazo, não, que é uma solução. E cada ocasião pede uma solução diferente. Se você for um bom vendedor, uma boa vendedora capaz de mostrar que aquele seu produto provê a solução naquele momento, a venda está no papo. Uma boa exposição do produto / serviço pode superar a desvantagem financeira. A venda é assim, não é um mar de rosas. Você que tem a sua empresa, você que trabalha em uma organização, nem sempre o seu produto / serviço vai ter o melhor preço. E aí, como que você vai driblar isso? Uma bela exposição do seu produto pode encantar de tal forma o teu cliente, onde ele enxergue naquele momento uma solução tão grande para aquela dor sofrida naquele momento que o preço vira um mero detalhe e não vai ser o seu calcanhar de Aquiles. Depende da sua habilidade, do seu estudo do produto e também do seu cliente. Se você entendeu isso desse segundo posicionamento, você precisa também ser o quê? Um especialista. Você tem autoridade e para isso todo vendedor tem que fazer o seu dever de casa. O que eu chamo de dever de casa? Olha, pesquise seus principais concorrentes. Você precisa saber onde você perde e onde você ganha. Quem é melhor, quem é pior que você naquele mercado ou vendendo aquele produto. Você precisa também o quê? Saber o seu público-alvo. Olha, essa questão do público-alvo é onde você vai concentrar os seus maiores esforços de venda. Não quer dizer que você não venda para pessoas que não estão enquadradas ali naquele perfil, mas você sabe que vai lhe trazer um retorno maior àquele público. Então você tem que ser um expert naquele público. Outro detalhe, seja um profundo entendedor dos pontos fracos e fortes do seu produto / serviço. Todo produto e serviço tem seu ponto forte e seu ponto fraco. E você, como vendedor, você tem que saber disso, até mesmo para se desvencilhar das objeções daquele comprador. Se você não conhece de fato o seu produto, o seu serviço, você vai ter sérios problemas na hora de tentar concretizar essa venda. E outro detalhe,
demonstra autoridade pelo seu conhecimento. É muito ruim quando você entra numa loja ou você vai negociar um serviço e você vê que o vendedor está despreparado, que nem ele sabe os detalhes que você gostaria de saber. Isso aí é um tiro no pé, faz você perder a credibilidade e a sua venda vai para o espaço. Caminhando aí para o nosso terceiro posicionamento estratégico, hein? Olha só, o vendedor precisa sentir o time da venda. Você precisa entender qual é o momento certo de executar cada ação. E isso nós vemos aqui, ó, saber ouvir o cliente. Entenda bem isso aqui. Ouvir é diferente de escutar. Quer um exemplo? Chega aqui e tem uma orquestra belíssima com vários instrumentos aí sendo tocados. Se você é como eu, não tem um ouvido apurado aí para a música, você vai escutar. Fala, olha, que legal, é uma canção bonita, muito interessante. Se alguém ali é um maestro, se chega alguém de fora que já com ouvido musical, ele não vai só escutar, mas ele vai ouvir. E ele vai ser capaz de falar, olha, tá até interessante, mas esse violão aqui tá dando uma desafinada, aquele violino ali não seguiu uma certa nota, porque ele consegue não só escutar, e sim ouvir. Para você ser um bom vendedor, você não pode só escutar o seu cliente, você tem que ter a capacidade de ouvir, porque ouvindo você consegue sim filtrar as reais necessidades dele. E com isso vamos ver isso aqui, ó. O cliente, ele sempre vai trazer algo diferenciado aí para você. Olha só, precisamos saber ler as entrelinhas para estabelecer mesmo esse elo de confiança. Se você não consegue ir além do que o cliente te fala, dificilmente você vai prover a solução, dificilmente você vai prover aquilo que ele deseja. Um detalhe muito importante, olha, são os principais gatilhos de ativação. O que são os principais gatilhos de ativação? Identificar os problemas, que são as dores, e também os sonhos desse cliente. Esse seu cliente, ele tem sonhos. Muitas vezes ele foi ali com um sonho daquele seu produto ou serviço, ou ele tem um problema que é seu produto e seu serviço que vai solucionar. Mas para entender isso, você tem que desenvolver essa capacidade de ouvir, porque esse gatilho é fundamental. Se você bate ali em cima do sonho do cliente, se você consegue identificar qual que é a dor ou o problema que ele está sentindo naquele momento, a chance de você, ou melhor, o seu produto ou serviço ser um provedor de soluções é imensa. E aí você consegue sim colocar essa venda no bolso. Olha só, o cliente precisa ser convencido da grande oportunidade que está à sua frente, né? Trabalhe o senso de urgência com o seu cliente. Eu não estou falando para você mentir, falar que vai acabar agora, mas se você não tem empolgação, se você simplesmente oferece o seu produto, o seu serviço, o cliente consegue comprar aquela ideia de qualquer momento vai estar ali, para que ele vai fechar essa venda agora? Ele pode ir para casa, pesquisar, pode fazer, pode tomar um café. E olha, 5 minutos que ele sair da sua loja, 5 minutos que ele sair do seu escritório, já é tempo suficiente para outra ideia bater na cabeça dele e você não vê-lo mais. Então você precisa trabalhar esse senso de que, olha, essa é a grande oportunidade da sua vida e você precisa sim fechar esse negócio com a gente. Olha, e por último, mas não menos importante, o controle emocional. Vendas está muito atrelada a controle emocional. E a gente precisa entender isso aqui, ó. Paciência é diferente de letargia. Quem trabalha já um tempo em venda sabe como que é. Muitas vezes você passa uma semana, 2 ali fazendo tudo aquilo, aplicando as técnicas, seguindo ali o beabá certinho, mas não vem nada. Você não consegue vender. E o que vai acontecer com isso? Você precisa ter a maturidade de entender que está no caminho certo e não desistir. Às vezes, na terceira, quarta semana, você consegue fechar negócios que compensam 1, 2, até 3 meses, mas você tem que ter a convicção que está fazendo certo. Entenda bem, paciência não é letargia, não é ver que uma estratégia está dando errado e insistir naquilo malhando em ferro frio, não é nada disso. Mas isso vai criando em você sim uma resiliência, que é o que a gente está falando aqui, ó. Você está preparado para o famoso não. E esse não produz resiliência. É uma coisa orquestrada, é uma coisa já estatisticamente comprovada que você vai ouvir mais não do que sim. Você precisa assimilar isso desde agora, que você vai ter muitas tentativas para conseguir alguns acertos. Essa é a vida do vendedor. Se um não te desmorona, te põe lá embaixo, dificilmente você vai conseguir se sustentar nessa profissão. Mas é algo que é totalmente treinável, né? Com o decorrer do tempo você vê que está no caminho certo e que o sucesso vem paulatinamente. Outro ponto ainda dessa gestão emocional que é tão necessária. Ajustes serão necessários durante a caminhada.
a caminhada rumo ao aperfeiçoamento. Não é participando de um simpósio, de uma palestra, que você já está pronto e o mundo já está aos seus pés. Não, você vai entender que o perfil de clientes muda, que a sua localização geográfica muda todas as suas estratégias. E nisso você vai conseguir ver o que? Um mecanismo de acertos, de tentativa, acertos, erro, correção. E esse aprimoramento. Então você tem que estar disposto e disposta a tentar, errar, corrigir e fazer de novo. Senão seu caminho em vendas não vai dar certo. E por último, identificar as suas habilidades aqui, mais relevantes para o segmento que seja compatível com o seu perfil. Todo vendedor tem um tipo de perfil. Uns são voltados para aquelas vendas mais técnicas, demoradas, que às vezes se arrastam por meses. Outros já gostam do varejo, daquela coisa rápida que pegou, vendeu, girou. E você vai ter um determinado perfil. É interessante você entender que você, dentro do teu perfil, você vai ter uma produtividade muito maior. Então entenda os caminhos de vendas que são amplos e procure se achegar a um tipo de venda que está mais enquadrado no teu perfil. Bem, até agora de tudo que a gente falou, você ficou interessado? Você ficou interessado? Então que tal levar essa palestra para dentro da sua empresa? Aqui foi só um trechinho, só uma demonstração. Imagina essa palestra na íntegra para os seus gestores, para os seus colaboradores, qualificando ainda mais sua equipe de vendas. Então não perde tempo. Olha, os contatos estão aqui embaixo. Faça um contato com a Acesso Gestão, nós teremos um grande prazer de participar aí do seu evento, da sua conferência, da sua sala de treinamentos. Eu fico por aqui, aguarde mais vídeos no nosso canal e um grande abraço.